tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento anual do curso de latim. Também dou as boas-vindas àqueles que nos assistirão depois em nosso canal do YouTube e demais redes sociais. Então, este evento está sendo realizado pela Academia Dulcis Domus, uma plataforma de ensino com aulas ao vivo e diárias de todas as matérias, livre de ideologias. Todos os meses nós promovemos um evento sobre um dos nossos cursos, além das conferências que também promovemos trimestralmente. Então, convidamos vocês a nos acompanharem nas nossas redes sociais para ficarem por dentro de todos os eventos promovidos pela Academia DD. Hoje, nós receberemos o nosso professor Ronaldo Bolk, professor do curso de latim, que falará como são as aulas dessa língua, que é uma tradição viva, e também como ela se relaciona com a educação clássica. Professor Ronaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Anne. Boa tarde. Boa tarde para os amigos professores que estão aí, para a Isabelinha, que veio também assistir, e para todos que estão chegando ou que vão assistir mais tarde a gravação desse evento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de latim aqui da academia, e eu gostaria de começar refletindo com vocês a respeito de uma grande pergunta que sempre surge quando a gente fala de ensino de latim, que é por que estudar o latim, afinal de contas? E aí eu vou ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Aí, acho que deu certo. Para a gente começar a falar sobre isso. Assim ficou mais bonito. Então, muito bem. Acho que as primeiras razões, né, que são elencadas para argumentar a favor do aprendizado do latim seriam, a gente pode resumir nessas duas. Então, a primeira, muitos autores clássicos, medievais e mesmo modernos escreveram suas obras em latim. Então, o acesso a essas obras na língua original é um argumento em favor do aprendizado da língua. Quer dizer, você aprende latim para poder ter acesso a obras da tradição cultural ou espiritual do Ocidente. É uma grande vantagem, é um grande benefício. Outra razão que costuma ser elencada é a seguinte, né? O pessoal diz que estudar latim ajuda a desenvolver o raciocínio, a atenção, as nossas capacidades de análise e assim por diante. Aí eu vou dar um exemplo de como isso acontece, né? Então, a gente sabe que no latim as palavras elas mudam de grafia conforme a função que elas estão exercendo numa sentença. Então, por exemplo, se eu digo o pai chama o filho, né, então a gente sabe que das nossas aulas de antigamente que o pai seria o sujeito na oração e o filho seria a pessoa que sofre, que padece a ação, então o objeto direto daquela ação. Então, nesse caso, em latim, a frase viria escrita como nesse primeiro exemplo aqui: Pater filium vocat. Agora, se eu quero inverter e dizer que é o filho que chama o pai, então as palavras mudam. A gente percebe que a terminação da palavra muda. Então, patrem filius vocat. Ou seja, aqui eu tenho a situação: o filho chama o pai. Quer dizer, é um tanto complexo, né? Você precisa ficar fazendo análise sintática quando você está lendo, escrevendo ou falando em latim. E isso é um exercício cerebral bastante exigente, né? Então é por isso que muita gente diz que isso é um modo de disciplinar a nossa mente, né? A nossa mente que é sempre e cada vez mais tão inquieta. Então os pais costumam olhar para essas razões e achá-las interessantes, né? Na hora de pensar em matricular o seu filho num curso de latim. Mas, para além dessas razões que a gente pode chamar talvez de acadêmicas, e que são válidas naturalmente, eu queria abordar outras, né? E vou começar contando uma historinha, um episódio que eu vivi recentemente numa aula de latim aqui na academia. Então, tem um aluno, né? O nome dele é Miguel,
Miguel Barato, outros professores devem conhecê-lo, é um menino ruivinho, uns 10 anos de idade, com os olhões azuis, assim, super interessado, super estudioso, né? Bom, a gente estava tendo uma aula de latim, eu vou mostrar para vocês o texto, né, que a gente leu, isso me dá a ocasião de mostrar também o material com o qual a gente trabalha, para vocês entenderem melhor a experiência que ele teve durante uma aula. Então, bom, esse aqui é o nosso livro, o livro que a gente usa aqui na academia, o Língua Latina per se Illustrata, né? Que é, é organizado na forma de capítulos. Cada capítulo tem uma historinha, um texto, às vezes bastante longo. Então, quer dizer, os alunos começam o estudo do latim lendo já. No início, claro, os textos são bastante simples, uma gramática bastante simples, pronúncia bastante simples. Essa dificuldade vai sendo progressivamente aumentada, né? E no fim do capítulo, a gente tem um estudozinho dos tópicos de gramática que foram apresentados no texto. Então, esse é um capítulo que a gente estava estudando na turma do Miguel, né, chamado Puella et Rosa, né, a menina e a rosa. Então ele começou a ler o capítulo, né, o texto. Muitas das palavras que estavam aqui ele já conhecia, né, outras ele foi descobrindo, né, com a ajuda dos recursos que o livro oferece, ou o próprio contexto da historinha. E muito bem, num determinado momento, aqui no finzinho da página, ele chegou nessa frase aqui, né? Sira ostium cubiculi pulsat. E ele entendeu que a Cira, uma das personagens, estava batendo na porta do quarto. A menina que estava dentro do quarto, a Yulia, disse: Intra, né, entra. Cira ostium aperit, et in cubiculum intrat. E aí o Miguel deu uma parada aqui, né? Ele disse: Cira ostium aperit. Essa palavra aperit apareceu pela primeira vez para ele nesse momento do estudo dele. E ele entendeu do que se tratava pelo contexto. Ah, tinha alguém batendo na porta, uma menina mandou entrar, então a tal da Cira abriu a porta, ela abre a porta. E ele ficou assim, ela abre a porta, a Perit abre. E aí uma reação típica do Miguel, ele para, diz, professor, nós os professores devem saber, porque é característico dele, né? Então, professor, aperit e abre, né? Eu disse, sim, Miguel, você captou, né? Aperit e abre. Então é daí que vem aperitivo? Eu disse, sim, você está certo. E aí aqueles olhos azuis do Miguel se regalaram e ele ficou, Naquele momento eu percebi que ele estava tendo uma experiência bastante preciosa, né? E talvez ele não tenha se dado conta disso ainda, mas essa experiência quase mística que ele teve, né, com essa palavra, mostrou para ele que, em primeiro lugar, as palavras, elas têm raízes vivas, né? As palavras da nossa língua, elas não são como etiquetas que a gente cola a determinadas realidades. Aquilo tem uma história e uma razão de ser. É uma intenção. Quer dizer, a palavra não é só uma função, né? Ele estava captando isso. Talvez ele não saiba que ele estava captando isso, talvez ele não tenha consciência de que isso estava acontecendo com ele, mas estava. Aí ele estava tendo intuições bastante preciosas a respeito disso. Quer dizer, ele percebeu, talvez sem se dar conta, de que o latim estava ensinando ele a enxergar através da superfície das coisas, né? A perceber o que o pessoal chama de elo entre forma e sentido. Quer dizer, eu não disse isso para ele, né? Olha, uma palavra, ela não é apenas uma função, existe um elo entre a forma e o sentido. Jamais diria isso para ele, né? A idade que ele está, não é o objetivo das nossas aulas. Mas ele captou isso, né? Ele percebeu isso, como disse, sem talvez ter se dado conta disso, né? Mas a experiência está lá.
E, bom, esse tipo de experiência tende a acontecer assim repetidas vezes ao longo dos nossos estudos de latim, né? Essa experiência traz benefícios enormes, como, por exemplo, você começa a prestar mais atenção, né, nas palavras, a olhar para elas com um olhar diferente, com mais cuidado, com mais curiosidade, né? Isso, por sua vez, promove o despertar de um pensamento, de que a gente pode chamar de pensamento simbólico, né? Quer dizer, ele percebe que há uma lógica interna entre um nome e uma função, no caso, uma ação, né? E, claro, tudo isso vai levar ele a aumentar o seu vocabulário, né? Mas muda toda a sua relação com a linguagem, com as palavras, né? De modo que, como eu disse, você começa a enxergar para além daquilo que é meramente superficial, né? Isso para muitas pessoas é mágico, né? É uma experiência muito bonita e muito importante, né? A gente pode dizer que isso promove nos alunos a descoberta de uma dimensão quase contemplativa, né? E aí eu vou pedir licença para uma das presentes, né, que é a Isabela, que está aqui nos assistindo, que também é nossa aluna do curso de latim, né? E como ela está aí, eu vou aproveitar e dizer, é uma das alunas mais dedicadas que temos na academia, né? É daquelas que diz assim: vai ter tarefa de casa? Como quem diz, por favor, mande coisa para eu estudar, né? Então, ela é uma das alunas que tem esse tipo de atitude. E a Isabela, então, que está aí, né, é uma jovem senhorita, né, que estuda biologia, que quer exercer uma profissão complicada, né, quer ser perita forense, né? É um negócio bastante complicado e desafiador, né? E ela está estudando latim com a gente na turma dos adultos, né, que faz aula 2 vezes por semana, né? E como eu disse, é uma das alunas mais dedicadas de toda a academia. E não só isso, né? E aí eu digo, eu diria isso de qualquer jeito, Isabela, mesmo que você não tivesse aí. Mas é uma das alunas que mais me toca e mais me comove nas nossas aulas, porque justamente eu percebo que ela tem essa experiência de maravilhamento, né, com o que o latim proporciona para ela, quase que todos os dias, né? E talvez todos os dias mesmo, talvez por isso que ela peça tarefas de casa, né, constantemente e esteja sempre ocupada estudando latim. Ela diz assim, estudar latim para mim é quase uma terapia, né? E eu acho que eu entendo por quê, né? Justamente por isso. Esse estudo abre para você uma nova percepção da realidade que é de fato maravilhosa, né? Eu não sei, eu nunca perguntei para a Isabela, né? E daí talvez pode ser, pode ficar de tarefa de casa de hoje, Isabela, né? Você pensar nessa pergunta que eu vou fazer, né, e tentar me responder um dia por pura curiosidade, né? Eu não sei quais são os objetivos da Isabela com o latim. Eu não sei se ela tem algum objetivo assim, não, eu quero aprender a língua porque eu quero ler os clássicos em latim, né? Ou como algumas pessoas também almejam, eu gostaria de ler a Bíblia em latim. Se eu pudesse ler a Vulgata em latim, nossa, me daria por satisfeito, seria maravilhoso, né? Ou tenho determinada obra que eu gostaria de ler no original e por isso eu estou aprendendo latim. Então, eu não sei, né? Então, a Isabela vai pensar e na nossa próxima aula ela vai me responder, né? Se ela tem algum objetivo específico com o latim. Ou se é, como disse, né, às vezes usufruir dessa disciplina, né, que o latim proporciona para a mente, né, de deixar a mente mais disciplinada, mais educadinha. Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas eu desconfio, né, de que talvez as razões pelas quais ela começou o latim já não sejam as mesmas razões pelas quais ela persevera no estudo do latim e avança até de um modo relativamente rápido, né?
eu acho que tem a ver com esse maravilhamento, né, com as descobertas que ela faz, com as possibilidades de compreensão que se abrem para ela a cada palavra, a cada frase, né, todas as nossas aulas. Porque a Isabela é uma das alunas que costuma perguntar, então essa palavra, a palavra tal em português vem dessa daqui em latim. Olha, se a gente juntar essa preposição com esse verbo, dá um outro verbo em português que a gente usa bastante, né? Então, quer dizer, esse tipo de descobertas deixa ela visivelmente, né, maravilhada, né? É comum, e aí não só com a Isabela, mas a gente observar nos alunos, assim, durante a aula, um sorriso no rosto, né? Que é o que eu acho que é um sinal muito, muito importante, né? É um indício de que tem alguma coisa mais profunda acontecendo, né? E eu acho que é exatamente esse tipo de experiência, né, contemplativa, como a gente está falando, que transforma o estudo do latim numa educação não só da inteligência, mas como também da sensibilidade, né? De uma sensibilidade estética, né? E, ouso dizer, até espiritual, né? Porque, como disse, a sua relação com a vida, com a realidade, com as coisas, ela vai se transformando à medida que você, né, descobre que certas coisas têm o nome que têm por alguma razão, né? E não só porque alguém colou uma etiqueta em cima daquilo em forma de palavra, né? Então, existem muitos estudiosos que são pessoas lúcidas, inteligentes e bastante sensíveis, que compreenderam que o que a gente chama de tradição clássica não é só assim uma espécie de fetiche por autores e assuntos antigos, né? Não é um interesse acadêmico, por assim dizer, por essas obras da antiguidade. Mas a tradição clássica é algo mais, é quase como um tipo de atitude que a pessoa desenvolve diante da realidade, né? Uma atitude que eu não consigo encontrar outra palavra para descrever a não ser essa, contemplativa. E a gente acredita, né, a gente aqui na academia e seguindo toda essa tradição clássica, os estudos a respeito desse assunto, a gente acredita que estudar latim é uma maneira, né, de você formar essa atitude perante a realidade, especialmente no contexto de uma escola que busca promover isso em todas as suas atividades, né? Talvez pareça assim que aqui na academia, então, as aulas de latim são maravilhosas e daí tem outras matérias com outros professores também, mas não é assim, né? Não é assim. O método, né? Os livros que são adotados, e aí permitam-me dizer também, né? A pessoa dos meus amigos, colegas, professores, tudo isso colabora, né, para formar nos alunos essa atitude perante a realidade. Quer dizer, eles não são só receptáculos de informações e conhecimentos. Não, e também não estão só sendo formados assim moralmente, né? Isso é importante, claro, faz parte, mas o essencial eu acho que seria isso, quer dizer, o desenvolvimento de um tipo de atitude diferente perante a realidade, que era um hábito que os antigos cultivavam conscientemente, né? Então, a gente, junto com toda a turma da tradição clássica, a gente busca resgatar isso. E, especificamente no caso do latim, a gente percebe que, dentro desse contexto, né, do qual eu estava falando, o estudo do latim ele vai nos ajudar a entrar em contato com uma forma de ver o mundo, né, que valoriza ordem, harmonia, né? Claro, na linguagem, mas também naquilo que a linguagem pode expressar, então na arte, na política, na ética, na espiritualidade, tudo que está dentro do contexto da tradição, né, cultural ocidental. Também valoriza a busca pela verdade e pela beleza,
como a gente sabe, são ideais inseparáveis. E, por último, e não menos importante, o cultivo da interioridade. Então, essas experiências das quais eu estava falando, que alguns alunos já tiveram nas aulas, como é o caso, por exemplo, do Miguel e da Isabela que está aqui, elas ajudam você a cultivar a sua interioridade. Quer dizer, como eu falei, você percebe a realidade de um outro modo, você percebe que certas coisas têm uma razão de ser, né? Que outras pessoas antes de você, né, muito antes de você, pararam para pensar ou para se maravilhar diante daquilo, né? Então você vai sendo inserido naquela tradição por meio das leituras que você faz, das reflexões que você faz e da própria contemplação, né? E é por essa razão que as aulas de latim, e como disse, de todas as disciplinas aqui da academia, na verdade, elas precisam, até onde eu consigo ver, ser momentos que promovem justamente isso. Devem estimular a inteligência dos alunos, claro, mas também devem encantar, né, de modo saudável, equilibrado e casto, eu até diria, né, a sensibilidade deles, né? Quer dizer, essa sensibilidade tem que ser aguçada e deve ser encantada, por assim dizer, né? Deve haver, claro, concentração, disciplina, ordem, tudo isso deve acontecer no contexto de uma aula de latim ou de qualquer aula, né, que esteja funcionando dentro desse contexto da tradição clássica. Mas ter ordem, ter concentração, ter disciplina não significa ter rigidez, né? Aquela severidade carrancuda, vamos dizer assim. E aí eu não sei se todos já viram, né? Existe um filme muito interessante chamado The Browning Version, esse filme tem duas versões, né? Eu assisti a mais recente, que é de 1994. Essa é a mais recente, tem uma mais antiga ainda. Aí eu tenho uma foto aqui, deixa eu mostrar para vocês o cartaz do filme, que é super bonito. Aí fica a sugestão, né? Então, The Browning Version é o nome do filme. E é bonito aqui o cartaz, diz assim, né? As maiores lições na vida são aquelas que são aprendidas de coração, né? É um trocadilho. Learn by heart em inglês significa aprender de cor, né? Você saber de cor. É o que a gente chama de memorizar hoje em dia, mas não é exatamente isso que é aprender de cor. Cor, em latim, é coração, né? Então, quando mais ou menos, né, alguns guias espirituais, diretores espirituais dizem, não, o que você aprende aqui tem que descer para o seu coração, né? Você tem que assimilar aquilo como parte da sua vida e não só como informação. Então, esse filme é muito interessante, né? Porque ele se passa dentro de uma escola tradicional na Inglaterra, né? E conta a história da decadência do curso de disciplinas clássicas na escola, né? Então, os cursos de latim, grego, eles estão entrando em declínio e sendo aos poucos substituídos por estudos de línguas modernas com métodos mais modernos. E aí o professor de clássicas do filme, né, é uma figura amargurada, né? Ele está sofrendo assim no casamento, né? A mulher dele está sendo infiel a ele, os alunos não gostam dele porque ele é muito rígido, muito duro, né? Mas e ele dá as aulas num estilo realmente bastante enérgico, né? Não é exatamente aquilo que a gente faz aqui na academia, né? Mas no fim, assim, ele consegue mesmo assim tocar um aluno dele, né? Um aluno dele tem esse tipo de experiência, né?
com as aulas do professor que chama Crocker Harris. Crocker lembra um pouco o crocodilo, e era assim que os alunos viam o professor, né? Coitadinho. Mas mesmo apesar de toda essa rigidez do aluno, do professor, esse aluno é tocado por aquilo que o professor ensinava, por aquilo que o professor valorizava na vida, e porque ele percebe de alguma forma, né, que esse professor e tudo aquilo que ele representa realmente está sendo jogado para escanteio, né, por um movimento novo que está surgindo. E aquilo angustia o menino de alguma maneira, e ele tenta se aproximar do professor, né? Então fica uma história muito bonita, né? Então vale a pena ver o filme para a gente refletir a respeito dessas questões envolvendo a tradição clássica e até, em certo sentido, como que ela pode não ser tratada, não ser abordada. Que, como disse, o professor, né, ele muito rígido, muito severo. Isso tira dos alunos essa possibilidade, às vezes, de experiências de maravilhamento, porque isso é substituído pelo medo, né? O medo de errar, medo de desapontar o professor, os pais, né? Medo de tirar nota baixa. Então, a gente tenta limpar isso, né, do ambiente das nossas aulas e deixá-las mais leves, ainda que promovendo, sim, concentração, disciplina, ordem, porque isso tudo faz parte, né, dessa atitude, né, promovida pelos educadores clássicos. Então, quer dizer, com isso tudo, né, eu estava tentando dizer por que eu acho que estudar latim é importante. Não só por razões instrumentais, quer dizer, eu quero aprender uma língua que vai me permitir acessar certas obras, ou eu quero passar por esse exercício de disciplinação da minha mente, né? Mas para você desenvolver de fato uma outra atitude perante a vida, né? Que trabalha tanto com a sua inteligência como com a sua sensibilidade, né? O que torna ou pode tornar você mais contemplativo. Bom, isso significa que nas aulas, na academia, então, os alunos têm essas experiências místicas a cada instante? É claro que não. É claro que não. Isso depende do aluno, depende do momento dele. Eu quero dizer que a gente tenta criar o ambiente que proporcione isso, onde isso possa acontecer, né? Então, é por isso que, por exemplo, as nossas aulas elas não são baseadas no estudo seco da gramática, né? Como algumas pessoas costumam fazer. Eu mesmo aprendi latim assim, né? Eu peguei uma gramática de latim, uma gramática excelente, uma gramática muito boa, né, muito completa, muito bem explicada, né, elaborada por um sujeito que conhecia muito bem o assunto, e aquilo foi legal para mim. Eu gostei, né, de estudar com aquela gramática, mas eu percebi que ficaram lacunas, né, no meu estudo. Quando eu achava que eu estava pronto para ler, então, os clássicos, ou ler a Bíblia, que é o que eu gostaria de fazer na época, né, em latim, eu vi que a coisa não estava funcionando. E eu fiquei super desapontado, né? E comecei a pesquisar, né, um pouco mais a respeito disso e, sobretudo, conversar com um grande amigo meu, que é um professor excelente de latim e grego, né? Uma pessoa que fala latim e grego fluentemente, né? Então, é que conhece bastante o assunto. E como ele é muito meu amigo, eu tive a liberdade de me confessar para ele, olha, estudei só com a gramática, tal, e agora não funciona. E aí ele me colocou na pista desse material que a gente adota hoje aqui na academia, né? Então, que trabalha com textos, como disse, os alunos começam já lendo, né? Então, primeiro a gente tem noções de pronúncia, né, para que eles possam ler direitinho. A gente passa um tempo treinando a leitura, mas você percebe que, à medida que os textos avançam, eles vão ganhando vocabulário, vão ganhando experiência com a língua, vão mais ou menos intuindo como é que ela funciona, sem precisar necessariamente saber gramática para poder aprender latim.
né? Então, a coisa acontece um pouco no sentido inverso. Então, a gente trabalha com a língua primeiro e depois estuda a gramática. Não dá para dispensar o estudo de gramática, é claro, mas ele tem que ser feito com cuidado, né? Com delicadeza, né? Senão a coisa fica pesada demais, chata demais e corre o risco de você estar sufocando essa possibilidade dos alunos terem aquele tipo de experiência de que eu estava falando no começo. Quer dizer, eles ficam mais preocupados em, às vezes, memorizar noções de gramática, compreender noções de gramática, memorizar tabelas de terminações de palavras, do que propriamente em criar uma relação viva com a língua. Então, a gramática existe, sim, nas aulas, mas ela é vista de modo bastante delicado, com bastante tranquilidade, né? Sem sufocar os alunos. Então, o grosso das aulas é leitura de texto, né? Depois também a gente tem momentos de fazer exercício, né? O livro traz exercícios, tem um caderno, né, separado desse livro que é só de exercícios, e aí a gente aproveita para mandar, né, as tarefas de casa de que a Isabela gosta tanto, né, usando esse caderno de exercício. Daí o pessoal pode se divertir em casa, né? Alguns se divertem mesmo, como é o caso dela. E ainda tem um outro livrinho que é só de diálogos, né, baseados nos personagens da história do livro principal, vamos dizer assim, né? Porque esse livro principal ele vai contar a história de uma família que vivia na Roma antiga, né? Que era composta por um homem muito rico, que tinha uma casa enorme, né? A esposa, três filhos e um monte de servos, né? E aí tem algumas peripécias nas vidas deles, né? Que vão sendo contadas e justamente por meio das quais os alunos vão aprendendo, né, o latim. Então, as aulas funcionam assim, elas são 2 vezes por semana, aulas de meia hora, né? Então, a gente sempre começa a aula com uma oração em latim, né, que os alunos trabalham antes para memorizar. Então, a gente passa um tempinho memorizando orações, e aí acho interessante dizer, tanto faz se o aluno é católico ou protestante, né? Então, a gente usa as orações de cada uma dessas tradições. Então, tem bastante alunos protestantes, e tem uma turma que só de alunos protestantes. Eu sou o único católico. Então, a gente só reza o Pai Nosso e o Glória, né? E às vezes lê um trechinho da Bíblia. Mas os alunos, então, que são católicos, eles são convidados a memorizarem outras orações, né? Algumas de praxe, né? Aquelas principais, e depois outras que eles mesmos escolhem, dependendo até da devoção de cada um, né? E às vezes eles escolhem umas difíceis, dá trabalho para a gente, né? Mas, como é a iniciativa deles, a gente respeita. Então, depois da oração, a gente começa a leitura do trecho, né, onde a gente parou no capítulo, e lemos um trecho, fazemos parecido com o que acontece nas aulas de humanidades na academia, a gente faz uma narração, né? Então, eles leem um trecho e eu digo, ok, agora me contem, o que que a gente acabou de ler? Muitas vezes os alunos dizem, eu vi que a mulher bateu na porta do quarto, a outra mandou entrar, daí ela entrou, daí eu não entendi o que aconteceu com a porta, né? Então eles começam a tropeçar em algumas palavras novas desconhecidas. Aí a gente vai aprendendo esse vocabulário até então o texto ficar claro para os alunos. Aí a gente pode dar sequência, né? No fim do capítulo, então, a gente conversa sobre noções de gramática que apareceram naquele capítulo e passa aos exercícios, né? E assim a coisa vai caminhando. Claro que para alunos menores, né, esse ano aconteceu da gente ter uma turminha de alunos recém-saídos da alfabetização. Então, daí esse material ele seria considerado ainda um pouco pesado para essas crianças, né? Um pouco difícil. Então, a gente trabalha em outra linha, né? É mais a memorização de orações, né? Aprender a contar os números, nomes de cores, de animais, né?
e, assim, de leve, muito de leve, algumas noções de gramática que eles já podem assimilar, né, como distinção de gênero, masculino e feminino. Aí eles começam a observar, as palavras femininas têm um tipo de terminação, as masculinas têm outro tipo, né? Número, né, singular e plural, a mesma coisa. Frase simples, né, com o verbo ser, sempre no presente, esse tipo de coisa, né? Para quando eles estiverem um pouquinho mais velhos, eles possam, então, entrar no nosso livro principal e começar a conhecer e acompanhar a historinha, né, dessa família romana. Então, gente, em suma, seria isso, né, o que eu gostaria de dizer para vocês hoje, né? E se pudesse resumir tudo numa frase, seria isso. A gente acredita que o ensino do latim dentro da tradição clássica tem esse poder, né, essa possibilidade de ajudar a formar nos alunos um tipo diferente de atitude perante a realidade, né? Que tem a ver mais com contemplação, com admiração, do que com uma relação instrumental, que é mais ou menos aquela que é, não vou dizer cultivada, mas meio que forçada goela abaixo das pessoas hoje em dia. Tá joia? Então, da minha parte seria isso, né? Já agradeço a paciência de todos vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, sugestão, crítica, qualquer coisa, estamos aí. Se alguém tiver perguntas, pode mandar no chat ou pode levantar a mão também. Ronaldo, eu tenho uma pergunta, professor Ronaldo. O E senhor falou, o senhor, ele não gosta muito que eu chame ele de senhor, mas é quase impossível para mim. diga, senhora. Falava, né, sobre até que não conseguia encontrar outra palavra para falar sobre o estudo do latim, senão contemplação. Eu gostaria de saber, além dos livros, que por si só, claro, já é uma fonte maravilhosa de aprendizado e dessa contemplação da língua latina, mas teriam, assim, outras formas, outros recursos que nós poderíamos inserir o latim no cotidiano, para que essa contemplação se dê de outras formas ou através de outras artes também? Se diz especificamente no estudo do latim? Do latim, exato, além dos livros, por exemplo, no cotidiano da família, né, dos nossos filhos, Uhum, para que eles tenham esse contato com a língua em outros momentos. Quais os uhum. outros recursos que eu posso utilizar além dos livros mesmo? Bom, vai depender da família, vai depender das crianças, da faixa etária, tudo. Mas, por exemplo, uma sugestão seria, além desse livro de latim, seria outros livros, né? Então, por exemplo, leitura de fábulas em latim, que é uma coisa que a gente faz de vez em quando com as crianças pequenas, né? A leitura da fábula em latim e depois, claro, a tradução, uma tradução dela em português. É, com alguns alunos, né? Bom, aí mais particularmente os católicos, a gente faz de vez em quando a experiência de apreciação de canto gregoriano, por exemplo, né? Que é uma coisa, é algo de que eles costumam gostar, porque eles costumam achar bonito tanto a melodia como o som, a sonoridade das palavras, né? Então, o próprio Miguel, né, do qual eu estava falando no começo, é, teve essa experiência, né? A gente fez em alguma aula na turma dele, escutamos cantos gregorianos e lemos o texto. Claro que era um latim um pouco mais avançado do que as capacidades atuais dele, e também, bom, o texto é uma poesia, então sempre é mais difícil de entender. Mas dava para ver nele, é o mesmo, uau, né? Sim, aquilo é belo, né? Alguns dos cantos a gente chegou a olhar um pouquinho da letra, a tradução e tal, e ele ficou realmente encantado com aquilo. Então, esse seria um outro elemento, né?
a leitura da Bíblia, às vezes pode ser feita se a família tem esse hábito de ler a Bíblia em conjunto, né? Não precisa alguém ler, existem versões gravadas, né? Um audiobook da Vulgata, por exemplo, né? Pode ser escutado frequentemente, né? As próprias orações, né? Então, como eu disse, alguns alunos, depois que começam a estudar latim, a gente a memorizar orações, eles mesmos, eu posso memorizar essa, eu queria aprender essa, eu queria aprender aquela. A Isabela mesmo trouxe um livrinho de orações uma vez para a aula, né, que ela tem, e trouxe orações que eu também não conhecia, né? Ela disse, olha, eu quero aprender essa daqui. Ó, né, vamos lá, ok, legal. Então, passa a ser uma maneira de você ter o contato com a língua e com aquilo que a gente está tentando promover com o estudo da língua no seu dia a dia, fora do ambiente de aula, né? Muito bom, obrigada. Bom, nós não recebemos mais perguntas, também não vi, acho que ninguém levantou a mão. Foi tão bem explicado que não restaram dúvidas. Agora, a Natália comentou aqui que agora pronto, ela quer estudar latim. Ah, Eu nem te conseguimos? conto, Natália, que eu já perguntei qual é o horário da turma de adultos, porque eu também quero estudar latim, voltar a estudar latim. Bom, então, nós agradecemos ao nosso professor Ronaldo Não, eu que pela agradeço. excelente explanação. Também reforço mais uma vez o convite para que vocês sigam as nossas redes sociais e fiquem ali por dentro de todos os eventos que nós promovemos, eventos gratuitos mensalmente. E mais uma vez também agradeço a presença de todos vocês que estão aqui conosco e que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Então, no nosso site, nós colocamos um calendário em eventos recorrentes, vocês podem ver quais serão os próximos eventos anuais e nós também vamos continuar reforçando o convite pelas nossas redes. Uma ótima tarde para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.